Beleza, galera? Mais uma vez, professor Regis Ribeiro. Que legal! Hoje nós vamos trabalhar geometria plana. Vamos começar com os conceitos básicos de geometria plana. Então eu vou pedir para você, pegue o teu lápis, tua borracha, tua caneta, o teu caderno, porque a teoria é um pouco extensa e nós vamos comentar essa teoria para que você faça as anotações. Ok? Vamos lá então? Bom, é uma parte muito intuitiva e imaginária. Nós vamos começar então com os conceitos básicos da geometria. Vamos lá. Conceitos básicos. O que você precisa saber primeiro? Ponto. Você deve imaginar um ponto. O que nós temos que saber? O ponto sempre será expresso, ou seja, a nomenclatura dele sempre vai ser uma letra do alfabeto maiúscula, ok? Tratou em letra maiúscula, você está tratando sobre pontos. O que eu sei sobre ponto? Ele é adimensional, certo? Ele serve apenas para localização. Ele não tem dimensão. Você não consegue ampliar esse ponto, você não consegue mensurar uma distância, um tamanho desse ponto. Então ele é propriamente imaginário para localização. Ok? Adimensional, já comentamos isso. Agora nós vamos para reta. O que eu sei sobre reta? A reta, deixa eu expressá-la aqui. Ok? Vamos chamar essa reta de reta R. A reta, ela é unidimensional. O que você tem? Somente a dimensão do comprimento. A reta não tem largura, certo? Não tem espessura. Ela é unidimensional. Então, detalhe, ela sempre será representada nos nossos trabalhos como por uma letra minúscula, ok? Pode ser a reta R, pode ser uma reta S, T, U, as mais convencionais. E ela pode aparecer inclinada, ela pode aparecer verticalmente, ou quando chamar de reta S, ou ela pode aparecer horizontalmente, ok? Reta T. Então nós já sabemos que ponto eu represento numa letra maiúscula, reta numa letra minúscula, ponto adimensional, a reta unidimensional. E agora nós vamos começar a fragmentar. A reta eu posso dividir em algumas semirretas. Tudo bem? Ou seja, essa reta, repara que ela tem as setas nas pontas, porque ela é infinita. A reta é infinita, sempre. E no caso da semirreta, eu vou representá-la dessa forma. Por exemplo, um ponto A, passando por um ponto B. Então nós sabemos que a semirreta ela é limitada somente em um sentido. Ou seja, por chamar semirreta, ela inicia num ponto, passa por um segundo ponto e continua infinitamente. Tá certo? Mas ela é limitada nesse sentido. Ou aparecem também semirretas nos outros sentidos. Ou seja, ponto B, ponto A, isso é uma semirreta. Ok? E aí você deve estar me perguntando, peraí, semirreta? E quando eu consigo mensurar, quando eu consigo medir um pedaço dessa reta? Aí nós vamos chamar de segmento de reta. Olha lá. Segmento de reta. O que é um segmento de reta? É quando você pega dois pontos, você consegue mensurar a distância entre esses dois pontos. Então, por um exemplo, esse camaradinho aqui começa no ponto A, vai até o ponto B. Esse nosso amigo é um segmento de reta. Ok? Isso geometricamente. Agora, a nomenclatura pode aparecer reta R, aqui no caso da semirreta AB, ela pode aparecer dessa forma. Olha lá. Começa por A, passa por B, BA. Tudo bem? Semirreta, semirreta e o segmento de reta AB é dada por essa forma. Apenas uma barra em cima. Isso ele está dizendo, eu tenho um pedaço, um segmento de reta que ele inicia em A
e termina em B, ok? Que legal. Então anotem todas essas informações, sabemos que o ponto é adimensional, a reta unidimensional, só tem apenas o comprimento, o segmento de reta ele é limitado em um dos dois sentidos, tudo bem? E, a semirreta e o segmento de reta é aquele que eu consigo mensurar, tá certo? Bacana. Agora o detalhe é o seguinte, falta mais um camarada para os conceitos básicos. Esse nosso amigo que nós vamos ver é chamado plano. Ok? Esse camarada é chamado plano. O plano é uma superfície plana bidimensional, ou seja, você consegue imaginá-lo e até expressá-lo no teu caderno, tá certo? Bidimensional. Por quê? Esse camarada ele tem comprimento, ele tem largura, embora o plano também é infinito, tanto quanto uma reta. Você imagina essa tela que você está me vendo agora na televisão, ou seja, ou no seu computador, imagina que essa tela é um plano. E imagina esse plano abrindo gradativamente. Você vai abrindo esse plano, ele pode continuar infinitamente. Tá certo? Então, um detalhe, vou contar um segredo para você, vou até chegar mais perto. A reta contém infinitos pontos. Tanto na reta como fora dela. Ok? E o plano contém infinitas retas, infinitos pontos e automaticamente fora do plano também. Tudo bem? Tranquilo? Então esse é o nosso conceito. Ou seja, e o plano, a nomenclatura dele, no caso eu chamei de alfa, ele será dado por letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, pode aparecer o pi, ok? O teta, esses caras podem ser também dado como nome dos planos. Agora o detalhe é o seguinte, ângulos, ainda estamos nos conceitos básicos. Ângulos, anota lá, seu papel, sua caneta. Os ângulos é o seguinte, eles são formados pela união de dois segmentos de retas, ou semirretas, tá certo? Dois segmentos de retas ou semirretas, dado por um ponto comum que nós chamaremos de vértice. Como, professor, não entendi? Vou explicar. Vamos lá. Então, os ângulos são dados o seguinte, vou pegar aqui dois segmentos de retas. Olha lá. Chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B. Eu vou chamar esse camarada aqui de V, só porque eu sou ruim e o cabelo ajuda, e eu falei para você que o ponto de encontro entre os dois segmentos de reta é dado como vértice. Então, esse nosso camarada aqui é um ângulo. Ok? Esse camaradinho aqui é um ângulo. Vou chamar ele de ângulo V, para ficar legal. Tá certo? E, na verdade, a nomenclatura correta desse ângulo vai ser AVB. Tá certo? Um segmento de reta que liga A até V, V até B, cujo esse vértice determina esse ângulo. Então, eu falei para vocês que o ângulo pode ser formado pela união de dois segmentos de retas ou pela união de duas semirretas. Tudo bem? Tudo. Como seria de duas semirretas? Deixa eu pegar duas semirretas aqui para você ver. Nós já vimos quem são as semirretas. Então, eu vou chamar esse cara aqui de ponto O, esse cara aqui de ponto C e esse camaradinho aqui de ponto D. E esse nosso amigo aqui é o nosso ângulo COD. Ok? Tudo bem? Então, princípios, os básicos que você precisa saber da geometria. Ponto, reta, semirreta, segmento de reta, plano e agora ângulos. Tá certo? Vamos classificar esses ângulos aí para ficar legal. Prepara o papel e a caneta. Os ângulos vêm no seguinte sentido da classificação. Vamos colocar. Classificação dos ângulos. Primeiro, eu tenho um ângulo agudo. Professor, o que é um ângulo agudo? O ângulo agudo é cujo ângulo, vou chamar o ângulo agora, embora a gente também falou que pode dar a nomenclatura do plano de θ, certo? Eu também posso utilizar o θ para o ângulo. Muito comum nos livros didáticos. Então eu posso dizer que um ângulo que é maior do que zero e menor do que 90 graus, esse ângulo é chamado ângulo agudo. Ok? Esse camarada é chamado ângulo agudo. E aí o detalhe é o seguinte, e quando ele for exatamente 90 graus?
Esse é muito habitual, principalmente quando nós estivermos trabalhando o teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo. Nós chamaremos de, quando esse camarada for exatamente igual a 90 graus, ângulo reto. Ok? Ângulo reto. Tudo bem? E, por último, quando nós tivermos um ângulo maior do que 90 e menor do que 180 graus, certo? Nós chamaremos de ângulo obtuso. Então você pensa lá, obtuso, obeso. Então está sempre um pouquinho a mais para que você não faça confusão entre o obtuso e o agudo. Ok? Então o ângulo obtuso é o ângulo que maior do que 90 graus e menos de 180. Deixa eu dar um exemplo clássico para que você consiga identificar esses camaradas. Tá certo? Olha só. O ângulo reto, ele leva este sinal aqui. Então, aqui eu estou representando para você um ângulo reto. Tudo bem? Ele leva este sinal. Sempre que você encontrar um encontro de dois segmentos cujo vértice vai estar com essa nomenclatura, com essa simbologia, ele é um ângulo de 90 graus. Agora eu vou te dar um exemplo de um ângulo agudo. Se esse camarada é 90 graus, olha lá. Então eu vou até dar nome para eles. Ó. A, O, B. O AOB, ele é um ângulo reto de 90. Agora eu vou te dar mais um. Repara que esse camaradinho aqui, eu vou chamar de C. Olha lá. Ó. Esse nosso amigo, automaticamente ele é menor do que 90. Se ele é menor, ele é um ângulo agudo. Então eu tenho que COB é um ângulo agudo, ou seja, menor do que 90 graus. Tá certo? E automaticamente, se eu pegar um camaradinha aqui, ó, presta bastante atenção, ó. Este ângulo aqui. Vamos tacar um camarada aqui e chamar de D. Repara, AOD. Se esse camaradinha é 90 graus, com certeza o AOD é maior do que 90. AOD é maior do que 90 graus. E aí eu te dei um exemplo de ângulo obtuso. Tudo bem? Tudo. Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. Eu acredito que na época que você estava no ensino fundamental, você lembra que estamos falando em graus. Eu sei que 1 grau ele é representado por 60 minutos. Lembra disso? Não, estou aqui para te lembrar. A representação, então, 1 grau pode ser representado em 60 minutos. Tudo bem? E 1 minuto, 60 segundos. Ok? Bem pequenininho aqui, nós vamos fazer uma conta bem básica para você perceber. Se liga, eu tenho aqui 32 graus e 19 minutos. Eu quero somar esse camarada com 1 grau e 50 minutos. Está conseguindo aí para fazer um remember? Então, repara, eu vou somar minutos com minutos, grau com grau. Mas, saca só, 19 minutos com 50 minutos, espera aí, eu tenho 69 minutos. Mas se eu tenho 69 minutos, cada 60 minutos é 1 grau. Cara, não entendi. Vamos voltar? Eu posso somar e colocar aqui 69 minutos. Mas se eu coloco 69 minutos, cada 60 minutos é 1 grau. Então eu tenho 1 grau e mais 9 minutos? Sim. Eu coloco aqui 9 minutos e eu vou subir 1 grau para esse camarada. Ó. 1 grau. Agora sim. Tudo bem? 32 mais 1, 33, mais 1, 34. Neste caso, tcharam, 34 graus e 9 minutos. Aprendeu? Beleza. Caderno está pronto? Recapitulou? Agora o detalhe é o seguinte, vamos começar a trabalhar um pouco mais. Certo? Vamos trabalhar, fazer as operações com esses ângulos. Repara, eu tenho uma subtração a fazer agora. Lembrando, 1 grau, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos, tá certo? E aí você vai conseguir resolver esse camarada. Eu gostaria que você
pausasse o vídeo nesse momento para fazer essa conta, essa subtração, e na sequência eu resolvo para você. O professor Regis Ribeiro, querido do coração, vai fazer uma cara de quem está pensando para te ajudar. Vou transmitir o conhecimento para você. Pausa o vídeo, resolve esse camarada que eu já volto. Beleza? Parou, voltou, vamos lá. Vamos ver o que você conseguiu fazer. Eu vou subtrair. Repara, 50 menos 55. Caramba, o professor Regis Ribeiro agora me quebrou. Ele mostrou a soma, mas e quando subtrai não dá para fazer? Repara, eu preciso passar um cara para cá emprestado, porque 50 eu não consigo tirar 55 de 50. Mas repara, este nenezão aqui, 21 graus, certo? Então, se eu tirar esse cara aqui, 1 grau dele, ele fica 20, eu posso passar 1 grau para cá. Então, perdão, só vou consertar aqui. Falha nossa. Eu vou passar 1 grau para cá. Se eu passo 1 grau para cá, eu vou passar 60 minutos para esse camarada. Ok? Então, essa mesma conta vai ficar 20 graus, 60, perdão, é um só, 51. 60, tá certo. Só para ver se vocês estão espertos. Ok? Então, vai ficar 20 graus, 110 minutos. Agora sim. Menos 10 graus e 55 minutos. Agora você consegue sair com tranquilidade. Tá certo? Pausa de novo. Resolveu? Beleza. 110 menos 55, ainda me restam 55 minutos. 20 menos 10. Tcharam! Matou. Tudo bem? Tudo legal? Então, esse é o detalhe. Sempre que você fizer as operações, você sabe que você pode transpor graus para minutos e minutos para graus, quando você quiser. Ok? Beleza. Agora o detalhe é o seguinte. Vamos chegar para cá um pouquinho. Repara, esta nomenclatura nós já temos. Ou seja, ângulo reto. Tá certo? Nós temos um segmento, ou seja, uma reta, cujo ela está dividida em 3 ângulos. Tá certo? O que você sempre sabe? O ângulo formado por uma reta é sempre 180 graus. Ok? Basta você enxergar a circunferência, esse cara como diâmetro. A circunferência é 360 graus, então esse cara é 180 graus. Vamos descobrir o valor do x? Sim, vamos descobrir. Nesse caso eu tenho x mais 90 mais 42 igual 180 graus. Ok? 180 graus. Tranquilo? Sempre que aparecer uma reta, então, se tiver vários ângulos dentro dessa reta, ao completar o ângulo dado por essa reta, tem que dar 180 graus. Tudo bem? Então, tá bom. Então, nesse caso, vai ficar x mais 132 igual 180. Boa! X, operação inversa da soma, subtração, 180 graus menos 132. Matou a charada? Sim ou não? Sim. 48 graus. Ok? Então, daria para sair por aqui. Também daria para você sair. Como eu tenho 90, tudo dá 180. Esse cara mais esse tem que dar 90. Quem está aqui somado com 42 para dar 90? O próprio 48. Tranquilo? Legal. Nos nossos conceitos de geometria plana, é interessante você saber que é o seguinte. Repara, esses ângulos podem ser divididos em algumas partes, mas quando eu tenho um segmento de reta, nota isso, eu tenho uma semi-reta ou um segmento de reta que divide um ângulo exatamente ao meio, exatamente em 2 ângulos congruentes, 2 ângulos iguais, nós chamamos de bissetriz. Ok? Ou seja, o que é uma bissetriz? Anota lá, por favor. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz é o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui. Por um exemplo, vamos supor que esse camarada valha 30 graus. Tá certo? Então, a hora que eu traçar uma bissetriz, é porque se ele deu o nome de bissetriz, ela divide esse ângulo em 2 camaradas exatamente iguais. Tudo bem? Então, este meu ângulo vai valer 15 graus e este meu ângulo vai valer 15 graus.
Que simples, professor. Simples assim. Apareceu bissetriz é porque ela divide o ângulo exatamente em duas partes iguais. Ok? Como pode aparecer exercícios envolvendo bissetriz? Chega mais. Nós temos nesse caso, OP é bissetriz. OP é bissetriz. Ok? É bissetriz de quem? De AOB. AOB é todo esse ângulo que eu conheço. E pelo que nós vimos hoje, bissetriz é um segmento que divide o ângulo exatamente em dois ângulos congruentes, em dois ângulos iguais. Tranquilo? Então vamos ver o que acontece agora. Se esses camaradas são iguais, o nome já diz. Um abraço para o gaiteiro. Eu vou fazer 5x menos 15 igual x mais 25. Tudo bem? Por que eu posso utilizar essa igualdade? Porque ele me deu que esse segmento aqui, esse segmento de reta é uma bissetriz. Então ela divide o ângulo exatamente em dois ângulos iguais. Tudo bem? Agora, chuchu minha nega. É só correr para o abraço. Olha lá. 5x menos x igual 25 mais 15. Tenho 5, gastei 1, 4x igual 25 menos 15, 10. É isso, né? Até a meia-noite. 10 graus. Ok? X é igual 10 dividido por 4. Olha que legal agora. Repara. Neste caso aqui, 10 dividido por 4, ele vai te dar 2,5. X é igual a 2,5 graus. Não entendi, professor. Eu vou te explicar. Sabe que os ângulos, para cada grau, eu tenho 60 minutos. Então, neste caso, olha o truque. Olha o pulo do gato. Eu tenho 2 graus mais 0,5 graus. Certo? Como minutos. Não, aqui é grau mesmo, tá certo. Como 1 grau são 60 minutos, x é igual a 2 graus e 30 minutos. Metade de 1 minuto. De 1 grau, ok? Tranquilo? Então tá bom. Pausa o vídeo, eu tenho mais 2 exercícios para você agora resolver rapidamente. Olha lá, ó. AVB e BVC são complementares. Professor, eu não entendi. Complementares é quando você soma dois ângulos e ele dá 90 graus. Ok? Então, o que são ângulos complementares? Quando você tem um ângulo A mais um ângulo B e esse cara, a soma desses dois camaradas dá 90 graus. Necessariamente não precisam ser adjacentes. Então, quando eu tenho dois ângulos e a soma desses dois dá 90 graus, é porque esses dois ângulos são complementares. Então, ele já te deu AVB e BVC são complementares. O que é isso, professor? É quando você soma os dois camaradas e ele dá 90 graus. Bingo! Vamos embora. 2x mais 10 graus mais... Agora eu vou somar esse camarada com esse aqui. X mais 20 é igual a 90 graus. Por quê, professor? Porque quando você soma dois camaradas e dá 90 graus, eles são complementares. Como ele te deu que são complementares, um abraço pro gaiteiro. Tudo bem? Essa conta você sabe sair. E consegue descobrir duas coisas. Tanto quanto vale o x e quanto vale cada ângulo. Tá certo? 3x é igual a 90 menos 30. 3x, 30. 90, passa o 30 na operação inversa. Então você tem 60. X é igual a 60 dividido por 3. Automaticamente você achou o valor do x. Olha que bacana. O x vale 20 graus e você já sabe quanto vale cada ângulo. Tá certo? Tudo bem? Maravilha? Maravilha. Então agora, por último, dá mais uma chegadinha aqui. Complementares, quando você soma, dá 90 graus. E nós chamamos de suplementares quando você soma, e a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Então, se eu tenho o ângulo A somado com o ângulo B é igual a 180 graus, é porque esses camaradas A e B são suplementares. Ok?
A e B são suplementares. Quando você soma dois camaradas e dá 180, são suplementares. Quando dá 90, você já sabe que são complementares. Então, lá atrás, nos outros exercícios, você já viu quando eu tenho uma reta, um ângulo formado por ela, denominado por ela, sempre será 180. Então, se eu tenho dois ângulos, como nós temos aqui, 60 graus e 3x mais 90. Se eu tenho dois ângulos somados e a soma desses dois dá 180, porque eles são complementares. Por que eu não denominei em cima? Pode aparecer desta forma, ou ele pode cantar a pedra para você anteriormente que eles são complementares ou suplementares. Tudo bem? A ideia é a mesma desse camarada. Agora nós vamos somar e a soma tem que dar 180. Ok? 3x mais 90 mais 60 graus igual a 180. Esse é mais fácil do que brigar com o irmão por causa de mistura. Isso aqui é tranquilo, só correr pro abraço. Tá certo? 3x é igual a 180 menos, aqui eu tenho 150, operação inversa 150, um abraço pro gaiteiro. Esse cara vai dar 30. X é igual a 30 graus dividido por 3, tcharam, e acabou o meu problema. Tranquilo? Ficamos assim por enquanto, essa é a primeira parte. Geometria plana, conceitos básicos, que não são tão básicos assim, mas você é capaz de ir para cima deles, tá certo? Vamos atacar os exercícios. Que legal, até a próxima.